E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Então, eu resolvi gravar esse vídeo porque surgiu algumas dúvidas em relação à diferença, né, e qual o momento de usar as portas analógicas e as portas digitais, né, do Arduino. Para a pessoa em específico, né, que estava com dúvida em relação a isso, foi mais em relação ao sensor que ela estava utilizando. Estava utilizando um sensor de umidade, né, para identificar a umidade no solo, para saber que estava muito úmido ou pouco, para a partir de então fazer um sistema de irrigação, né? Então esse vídeo está muito relacionado com um vídeo anterior que eu tinha gravado antes, falando sobre como usar o relé, aquele processo que eu expliquei no vídeo. Bem, então, quando é que a gente vai usar e como funcionam essas portas, né? Eu vou tentar gravar aqui. Aqui. Boa. Então, basicamente, já de início, né, qual a diferença dessas duas portas? A porta digital, basicamente, ou ela funciona quando tá, ela funciona em dois momentos, né? Quando ela é 0 volts, ou 5 volts, ou 3.volts. Por que essa diferença aqui, né? 5 volts ou 3.3? É porque aqui o Arduino tem essas duas portas, né? Ela tem tanto a alimentação 5 volts quanto 3.3. Então vai depender muito da aplicação que você quer. Se for um circuito que não precise de uma voltagem muito alta, você pode estar usando aqui esse 3.3, certo? Mas basicamente, como é que funciona? Tipo, ao depender, por exemplo, a aplicação de um botão, né? Um botão, quando você utiliza ele, um push button, você só precisa saber se ele vai estar pressionado ou não, né? Dessa forma a gente consegue identificar, vendo se ele está alto, né? Ou se ele está baixo. Aí com isso ele vai ligar ou não um LED, por exemplo, tá? Então, na programação em si, a gente pode pensar no caso high, alto, né? Um sinal alto, 5 volts, ou low, né? Um sinal baixo, 0 volts. Ou então, ao depender da forma que você estiver fazendo, 0 para quando estiver desligado e 1 para quando estiver ligado, tá bom? E como é que funciona a porta analógica? A porta analógica, ela, diferente da porta digital, ela tem uma variação, certo? Então, tipo, a digital, ela só é 0 ou 5 volts, certo? Já a analógica, ela pode variar nesse intervalo, certo? Então, por exemplo, pode ser que seja alguma coisa que está dando ali 2.5, 2.6, 3 volts, entendeu? Então, tipo, varia muito. E aí, no Arduino, né, ele possui um conversor analógico digital de 10 bits. Né? Não precisa entrar em termos técnicos, né? Eu coloquei aqui mesmo só para termos de curiosidade. Mas, basicamente, ele consegue converter essa variação, né, para uma leitura de um sensor. Como assim? Né, que a gente chama de resolução. Basicamente, ele pega essa variação de 0 a 5 volts e consegue fazer uma conversão. Ou seja, por exemplo, o Arduino está identificando ali, no caso, 0, 2.3, 2 volts, alguma dessas variações, como falei para vocês, no intervalo, né? E aí, ele consegue transformar isso para uma resolução, tipo, mais acessível para a gente, porque vocês concordam que, por exemplo, digamos que é um sensor em específico que ele varia muito. Então, se ele varia muito, tipo, no intervalo de 0 a 5 volts, então ia estar, por exemplo, sei lá, 2.97, 2.98, 3.1.12, tá entendendo? Então, tipo, não seria visualmente fácil de entender e seria um pouco complicado. Então, com isso, é meio que o Arduino, ele tenta aumentar essa resolução, ou seja, você consegue enxergar melhor essa variação, sabe? Então, por isso que agora ele vai variar, na verdade, de 0 até 1024, certo? Só que aí, como o 0 entra também, então fica essa faixa de 0 até 1023, tá? E para essa situação em específico, né, a gente vai estar apresentando aqui o modo regulador, certo? Para o sensor de umidade que a gente vai estar utilizando. Como funciona esse modo regulador e como funciona esse sensor de umidade, certo? Bora começar por ele. Basicamente, ele consegue identificar a questão da corrente elétrica que passa pelos seus terminais aqui, certo? Onde basicamente, por exemplo, quando ele está um sólido úmido, né, tem água ali e tal, ele vai ter uma maior corrente passando entre eles, né? Porque, tipo, a água é um condutor, então, por consequência, ele vai ter baixa resistência, tá? E no caso, tendo essa baixa resistência, com esse módulo aqui, a gente consegue falar para o Arduino, tipo, a variação de voltagem, certo? E aí, com isso, né, ele consegue fazer aquela resolução que eu tinha falado no início, mostrando para a gente qual intervalo ele está de 0 até 1023,
tá bom? E com isso você consegue fazer leitura e fazer a aplicação que você quer. Para essa situação em específico, como ele funciona? Basicamente, ele tem aqui dois sinais, certo? O GND e do sinal, que a gente vai conectar, né, o do módulo no sensor de umidade, tá bom? E aí, qual a função que ele faz, né? Basicamente, ele só vai identificar aqui se ele vai estar úmido ou não, tá? E aí, nisso, a gente vai conectar no Arduino, né, esse módulo aqui A0, né, que é uma porta analógica. Temos esse aqui, que ele é a porta digital, já explico para vocês qual a diferença deles e qual é mais eficiente, vai depender muito da aplicação que você quer usar, tá? E aqui as alimentações dele, né, que geralmente todo componente tem. O GND, que é o negativo, né, alimentando na placa Arduino, e o VCC, que é o 5 volts, né, que a gente vai alimentar também na placa Arduino. E aí, quem são esses dois carinhas aqui, né? Esse aqui é só para dizer que se está alimentado ou não esse nosso módulo, né? Ele vai falar, por exemplo, se a gente não conectar esses dois carinhas aqui, ele vai estar desligado. E quando a gente conectar, ele vai informar para a gente estar ligado, é só para informar isso. Já esse outro aqui é um cara muito importante. Por que ele é importante? Porque como eu falei para vocês, aqui tem duas portas, né? Ela tem a analógica e a digital. Quando a gente vai usar a digital, a gente tem aqui um potenciômetro que a gente consegue ajustar ele. Para que serve ele e o que ele tem a relação com a porta digital e com essa luzinha que eu falei para vocês. Basicamente é o seguinte, a gente vai, com a chavinha de fenda, a gente controla a resistência que ele está aqui. Então, a gente rotacionando, né, e já alimentado o circuito aqui, a gente vai ver que em um certo momento, ao depender da rotação que a gente fizer, vai acender esse LED aqui, tá? E aí, no caso, quer dizer que é quando ele está identificando que é úmido ou não, tá? Ou 0 ou 1. E aí, nisso, lá na nossa programação, vai ser basicamente assim, né? A gente alimenta aqui na porta digital e esse carinha aqui vai falar para a gente se vai estar úmido ou não. Então, tipo, é um valor em específico. Então, às vezes, a aplicação, ao depender do quão precisão você quer, não se torna muito interessante. Porque, digamos que tem uma faixa, uma variação, né? Geralmente esses sensores, tipo, varia. Então, se você colocar, por exemplo, só um pouquinho na superfície, esse sensor aqui de umidade, ele vai dar um valor que vai estar ok com sua programação. Só que quanto mais você, tipo, insere ele no solo, ele vai variando, né? Ele vai variando o valor de umidade que ele registra. Então, com isso, talvez não se torne tão interessante, né? Como eu falei, depende muito da aplicação. Se for alguma coisa que não requer uma resolução muito boa, muito precisa, então a gente pode usar sim a digital. Só que nesse em específico, tipo, eu vou mostrar aqui para vocês como utilizar o analógico, tá? Já o analógico, a gente não precisa fazer esse ponto, né, de diferença que eu falei para vocês para ligar o LED aqui. Você ligando ele direto no analógico, ele já vai fazer essa lógica, né? E com isso a gente vai conseguir identificar aqui na porta, tá bom? E aí aqui eu já apresento para vocês a montagem já na placa Arduino, né? Onde, como eu falei antes, né, que vem as alimentações do sensor, né, de umidade, no nosso módulo, né, que é o carinha que vai fazer essa conversão digital analógico para a gente, né, que é o que a gente quer saber, vários pontinhos específicos da umidade. E aí vamos lá, aqui como eu disse antes, né, alimentação VCC, o positivo, alimentação negativa, né, o GND, e aqui, né, nesse exemplo, a gente vai estar usando a porta analógica, tá? A porta analógica, e nesse caso a gente não está usando a porta digital, por isso que não foi inserido aqui. Então, vamos para a programação. Eu meio que tentei dividir aqui em dois momentos a programação. A primeira, para a gente identificar qual é a variação desse nosso sensor, né? Entender como ele funciona, né? Então, aqui eu coloquei, né, nosso sensor, o A0. Uma coisa importante, né? As portas analógicas sempre vai vir um Azinho aqui na frente, tá? Então, se eu não colocasse esse A na frente, colocasse, por exemplo, aqui, sei lá, 5, então ele estaria conectado à porta digital 5, tá? Mas como tem o A na frente, significa que ele é analógico, tá? E aqui eu coloquei uma variável, chamei leitura sensor, né? Como eu escrevi aqui, eu falei que leitura sensor, ele é uma variável que vai guardar o valor lido pelo sensor na porta A0, tá? Porque, tipo, ele vai identificar um valor e vai guardar esse valor pra gente. E aí, coloquei aqui como pmode input,
Na outra aula eu tentei explicar mais ou menos qual o raciocínio que eu sempre pego para saber se a porta ela é input ou output, né? Aí, como eu disse lá, eu sempre pego como referência o Arduino. Então, tipo, o Arduino para esse sensor, ele está fazendo o quê? Ele está mandando informação pro sensor ou ele está recebendo, né? Ele está recebendo do sensor. Então, por isso que eu coloquei input. Coloquei aqui, no caso, esse serial.begin, que é para a gente conseguir identificar qual o valor que está lendo pelo sensor. Então, por conta disso aqui, né, esse serial begin, a gente consegue, quando clicar aqui, o monitor serial, a gente consegue identificar, né, vai aparecendo aqui na tela para a gente, se estiver conectado, né, o cabo USB na placa, a gente consegue ver qual o valor que está dando no sensor, tá bem? E aí, indo aqui para a parte do loop, né, eu coloquei, né, nossa variável que eu falei lá no início, leitura sensor, né, ele vai receber, no caso, o análogo range, né, do sensor. Então, ele vai receber a leitura feita pelo sensor, tá? E aí eu coloquei só um serial print, ln, que é a forma que a gente coloca, né, para a gente conseguir visualizar ele aqui, tá bom? E aí, essa é a parte para você conseguir identificar qual a leitura que está tendo. Você, assim, Rodrigo, para que eu quero saber isso aqui? Justamente, por exemplo, você vai pegar seu sensor e vai colocar na Terra. Aí você vai ver lá que ele vai estar dando vai estar tendo algumas variações, né? Porque como eu falei, tipo, tem muita oscilação. Então, tipo, na Terra seca, ele vai estar lendo um certo valor, tá? Geralmente, tipo, vai estar um valor baixo, vai estar um valor alto, aliás, um valor alto quando está seco, certo? E aí vai estar ali oscilando, tipo, entre alguns valores, né? Como eu falei para vocês que variam entre 0 até 1023, digamos que está numa faixa ali de 700 até 1023, né? E aí, no caso, ele vai estar oscilando, digamos, em relação a isso, tá? E aí, a partir de então, você vai visualizar, por exemplo, quando você inserir na parte úmida, né, no solo úmido, você vai ver que ele vai reduzir, por exemplo, sei lá, vai estar variando ali entre 500 e 400, sabe? Então, vai ter essa variação. Então, essa parte inicial é feita para você entender como você vai programar oficialmente o seu projeto, tá bom? E aí, já pensando nisso, a outra parte da programação. Veja que eu só adicionei algumas coisas, não tem muita diferença da programação anterior, só implementei para a aplicação que eu quero, né? Como vocês podem ver aqui de novo, tá aqui eu falei com o sensor na porta 0. Agora acrescentei, né, para a situação em si, como a gente está tentando fazer um sistema de irrigação, a gente colocou aqui o relé na porta 13. Nota a diferença, né, que eu falei antes. A analógica vem um azinho na frente, a digital não precisa, né? Então a digital aqui é a porta 13. Aí, novamente, né, aqui a leitura do sensor, a variável, né, que vai identificar a leitura do sensor e guardar essa variável. Aqui no Void Setup, né, tá aqui o sensor, que ele é o input, né, e o relé output, né, porque no caso o Arduino vai mandar um sinal para ele ligar ou não o relé, para a partir de então ligar a válvula, tá? Aí vindo aqui para a parte do loop, né, como eu já tinha dito antes, né, a leitura do sensor, a variável que a gente falou no início, ela vai receber o valor do sensor e com isso vai guardar nessa variável, né? Aquela variação que a gente falou no início, que varia de 0 até 1023. Vai ser essa leiturazinha aqui, ó, tá? Não precisava, mas tipo, eu deixei aqui ainda, né, o serial print, para se caso a gente querer acompanhar na prática, né, como vai estar ligando e desligando, e aí clicando aqui no monitor serial, a gente consegue identificar essa variação. Aí eu coloquei minha condição, né? Minha condição, eu falei o seguinte, falei, ó, se minha leitura do sensor ele for maior que 700 e aqui é como a gente informa uma comparação, tá? Tipo, e a leitura do sensor for menor que 1023, ou seja, aplicando essa lógica aqui, se tiver no intervalo, digamos, de 700 e 1023, porque lá na primeira situação, quando eu mostrei para vocês, a gente analisou, é claro que para cada situação, a situação aqui foi um valor hipotético, eu não sei exatamente qual a variação deles, mas digamos que eu identifiquei que quando está num terreno não úmido, né, mais seco, ele está variando mais ou menos nesse intervalo, tá? Ele fica, tipo, oscilando entre 700 e 1023, digamos, tá? E aí, quando eu estiver nessa situação, digitar write, eu quero que o meu relé ligue, né? Eu quero que abra a comporta do meu solenoide, como explicado lá naquele vídeo, e ele libere água, tá? Então, vai molhar o meu sistema de irrigação. E aí eu coloquei um delay aqui de 500 milissegundos, né? Que é um valor pequeno, mas o que seria interessante, uma lógica bacana de vocês colocarem, porque um tempinho um pouco maior.
porque ele iria identificar se naquele momento, tipo, ainda precisa ficar molhando, né? Porque no caso ele vai diminuir o meu valor da leitura do sensor e com isso depois ele vai desligar aqui, né? No digital write eu coloquei se não. Se tiver nessa condição inicial, né? Tiver nesse intervalo, ele vai ligar o relé e com isso vai abrir a comporta e molhar nosso sistema. Se não, else, ele vai desligar, tá? Então, basicamente é isso. Eu queria apresentar para vocês a diferença e a aplicação prática, principalmente para esse caso em específico. Qualquer dúvida, podem falar comigo, mandar mensagem. Mas a ideia principal era apresentar essa diferença, tá? Uma dica que eu tenho para vocês nessas duas perninhas aqui do sensor, né? Ele geralmente desgasta rápido. Como assim com rápido? Tipo, varia muito, né? Depende. Mas a maioria das vezes, tipo, o sólido, o chão, né? Na parte que você vai inserir no chão, ele desgasta, ele corrói isso aqui. Então, uma dica talvez seria pegar um papel alumínio, né? E enrolar ele de forma que não entre em contato o enrolamento desse papel alumínio com este daqui, porque eles são isolantes, né? Então, o objetivo é não tocar um no outro, justamente que é isso aqui que consegue fazer a análise, né, do analógico do sensor. E aí, vocês colocarem na terra. Porque como o alumínio ele é um condutor, né, então ele vai passar a condutância da mesma forma aqui e você não vai desgastar o seu sensor. Então vai ter uma durabilidade maior, tá? E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido. Vocês têm entendido o que eu disse. Como eu disse anteriormente também, tipo, qualquer dúvida pode falar comigo. Ficou um vídeo mais longo um pouquinho, né? Que eu tentei entrar antes de explicar a aplicação mesmo, um pouquinho antes de como seria, de como funciona, tá bom? E é isso, tá? Qualquer dúvida, só falar comigo, tá bom? Valeu, pessoal.